Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos iniciar agora a nossa aula sobre a variação linguística diatópica. Então acompanhe no livro de vocês aí, Interpretação Textual 1, na página, só um instante, vamos ver aqui, na página 103, tudo bem? Bom, o que nós temos aqui? Variação linguística diatópica. O que seria isso? Sabemos que nossa linguagem, ela não é homogênea, né? No Brasil, por exemplo, nós temos diversos estados, né? Alguns estados. Nós temos a linguagem indígena também, que é presente na região norte, um pouco na região centro-oeste, né? Então, observem que não tem como nós acreditarmos que a nossa linguagem ela tem que ser única, homogênea. Então, isso que quer dizer variação diatópica. É a variação de estado, regional, tudo bem? Então aqui nós temos aqui duas imagens para vocês observarem, tá? Então dê uma olhada aí, o que significa isso. E leiam aqui o texto abaixo que vai comentar um pouco sobre essas imagens, tá? Vamos se atentar ao que seria mais teórico. Então, como nós falamos no início, olha só, atualmente, deixa eu dar um zoom maior para vocês. Aqui nesse último parágrafo, vamos lá aqui. Atualmente, mais de 150 línguas indígenas são faladas em território brasileiro. Coreanos, japoneses, libaneses, angolanos, guineenses, santomenses, cabo-verdianos, bolivianos, colombianos, italianos e alemães também têm contribuído sensivelmente para o surgimento de novas veredas linguísticas no universo do português brasileiro. Então, portanto, no território brasileiro, cada grupo social tem um jeito particular de expressar a língua. A essa característica da língua dá-se o nome de variação linguística. Segundo os linguistas contemporâneos, a variação linguística pode ser diatópica, de acordo com o lugar, diastrática, de acordo com a camada social, ou diafásica, de acordo com a expressão. Então, essa aula aqui vai se deter a essa variação diatópica, que é a variação de lugar. Então, resumindo, vocês podem observar, por exemplo, como que a palavra macaxeira pode ser tratada em algumas regiões. Macaxeira, mandioca, o aipim, por exemplo. Ou então nós temos aquele exemplo clássico aqui dos amazonenses, né? A questão da bolacha ou biscoito, né? Então, essas são variações diatópicas, são palavras que são faladas diferente em locais diferentes, beleza? Então, seria mais ou menos isso, que vocês tenham conhecimento que variação diatópica é referente a lugar. Então, aqui tem mais alguns exemplos, aqui ele dá o exemplo da canção Súplica Cearense, né? Então, parem o vídeo, leiam o livro de vocês aí, essa canção, e observem o que é retratado, tudo bem? E aqui no final, olha só, observem que tem uma temática interessante aqui, nordestina no cinema brasileiro. Então, também leiam isso aqui para que vocês tenham uma análise melhor sobre como é trabalhada essa linguagem, dependendo de cada região. Se você buscar ler um livro, por exemplo, de Milton Ratum, por exemplo, né? Órfãos do Dourado seria o nome desse livro. Só um exemplo, você observa que esse autor amazonense, ele vai utilizar uma linguagem puramente nortista, digamos assim, entre aspas, né? Que é uma variação diatópica do que você pode encontrar em um livro produzido na região sul, por exemplo, na região sudeste. Então é interessante como que esse autor ele vai abordar uma linguagem mais regional, digamos assim, para poder exemplificar como que seria a nossa linguagem nessa relação diatópica. Diferentemente se você for ler, por exemplo, Ariano Suassuna em Alto da Compadecida. Lá vai existir uma linguagem muito mais regional, logicamente, né, da região do Nordeste. Então você consegue discernir dentro de um texto, dentro de uma poesia, dentro de uma obra, a relação da linguagem diatópica, tudo bem? Então façam a atividade de vocês aí, da questão 1 à questão 4, tudo bem? Da atividade para a sala. Então é isso. Então nós abordamos nessa aula 8 a variação linguística diatópica, que confere que a nossa linguagem ela não é uma linguagem homogênea, é heterogênea, e a relação que se dá
entre os estados, entre as regiões, é chamada de variação linguística diatópica. Beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Então, pessoal, continuando aqui nossa aula de interpretação textual, vamos agora à interpretação textual 2, aula 8, tudo bem? Nesse caso aqui nós temos Interpretando a Morfologia, página 128. Vamos lá. O que seria interpretar a morfologia? Nessa aula, o livro vai nos apresentar algumas formas que alguns autores utilizam os radicais, os sufixos, as classes gramaticais, transformando elas, né? Por exemplo, substantivo no lugar de um verbo. Então isso aí acontece na literatura, em textos poéticos, digamos assim. Mas há também casos em que em um texto de prosa você possa utilizar um substantivo, você possa criar um neologismo. Então tudo isso aí é dentro da morfologia e cabe a você interpretar isso. Não é algo muito difícil, extraordinário, é apenas a questão de você identificar, por exemplo, aqui, ó, sem esperar ou sem desesperar, né? Na questão da letra da música. Então, deem uma lida nessa música, pausem o vídeo, leiam aí atentamente o que seria esperar ou desesperar, tudo bem? Então, observem aqui embaixo, após ler o texto, lógico, que essa música do Léo Cavalcante oferece ao leitor ouvinte pelo menos 3 possibilidades de leitura. Isso deve à utilização do prefixo des, entre parênteses. Então, interpretem vocês aí, tá? Essas questões aqui, essas 3 que foi apresentado sobre a questão da música e qual a função desse prefixo des em cada sentido, tudo bem? Então aqui, continuando o texto, a morfologia é a parte da gramática que estuda a palavra, analisando sua formação e sua classificação com base na função que ocupa, tudo bem? Então, mais aqui em cima, o que acontece? Ele vai apresentar a palavra felicidade, que possui 2 morfemas, um radical e um sufixo, beleza? Então, observe que com o acréscimo de outros morfemas, a gente pode, outros sufixos e prefixos, podemos mudar essa palavra e que vai mudar de sentido, tudo bem? A morfologia, ela trabalha apenas a questão prefixo, prefixo radical, sufixo, formação de palavras por composição, justaposição, já vimos isso em gramática, tudo bem? Mas a interpretação, ela não vai trabalhar. Então aqui nessa aula 8, é uma oportunidade que nós temos de interpretar quais sentidos essa palavra ela passa a ter após um prefixo des, por exemplo, um prefixo in, tudo bem? Então aqui ele apresenta um pouco da relação gramatical, de radical e tema, nós já vimos isso, então podem pausar o texto, o vídeo e ler aqui essa parte do texto. E vemos também os afixos, nós já vimos isso também na questão lá de aula de gramática. Ó, dei uma lida aqui, por exemplo, nos prefixos, né, seu significado e alguns exemplos que eles podem trabalhar dentro de um substantivo, né? Dei uma lida nisso aqui, tudo bem? Então vamos lá, o que o capítulo nos vai trazer? É somente como essas palavras, por exemplo, imoral e amoral, elas podem ter sentidos diferentes. Então a arte não é moral nem imoral, mas é amoral, beleza? Então observem que esse amoral, ele vai negar, né? Vai negar a questão de que a arte ela vai contra, por exemplo, os critérios de moralidade, tudo bem? Então seria mais ou menos isso. Ó, a moral refere-se à ausência do próprio conceito de moral, isto é, dos bons costumes e de regras de conduta. Então observem que quando eu coloco um sufixo, um prefixo, vocês vão ter palavras diferentes, com significados diferentes, que podem ser trabalhados em diversos tipos de texto. Aqui, por exemplo, nesse Saiba Mais, ele vai apresentar a diferença entre homossexualismo e homossexualidade. Não a diferença, mas o sufixo ismo, né? Como que ele pode ser utilizado. Então, aqui na outra parte, ele vai apresentar aqui o seguinte, que sendo assim o termo adequado passou a ser homossexualidade, não homossexualismo, porque o sufixo dade possui o sentido de comportamento, é o mesmo sufixo usado para a palavra heterossexualidade. Então, para que não seja pejorativo a questão de homossexualidade e homossexualismo,
agora tudo pode ser tratado como homossexualidade ou heterossexualidade para ter uma equiparação de valor. Não tem nenhum que possa ser, vamos supor, em um grau de hierarquia, seja maior ou melhor do que o outro, tudo bem? Então, nesse caso aqui, é possível observar que o sufixo "dade" ele é utilizado nos dois termos, tudo bem? Então, evitem utilizar em provas, por exemplo, em redações, em textos dissertativos, a palavra homossexualismo, beleza? Então, continuando aqui, ele apresenta classes gramaticais. Nós já vimos que existem as variáveis e as invariáveis. As variáveis são aquele pavãs, lembram? P-A-V-A-N-S, que é o que? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. E invariáveis, aquele SIPA, né? Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, a partir dessas classes gramaticais, vocês podem observar que alguns textos podem pegar uma classe invariável e variar ela. Isso é o que? É um neologismo, que isso cabe a um texto de poesia, a um poema, tudo bem? Então, há uma liberdade poética. O termo correto é licença poética para escrever. Então, quando você escreve um poema, uma poesia, você tem essa licença poética para criar novas palavras, para criar, por exemplo, não criar, mas utilizar um substantivo como verbo, como é o caso desse texto aqui do Manuel Bandeira. Então, pausem mais uma vez o vídeo, leiam o texto e observem, por exemplo, que aqui no final ele me coisa, ele me rã, ele me árvore. É como se esses substantivos coisa, rã e árvore fossem transformados em verbos, né? Então, seria o sentido de que as coisas da natureza podem ou exercem valor sobre o ser humano. Então, é mais ou menos isso, gente. Como que você pode identificar dentro de um texto poético essas funções da linguagem que existem aqui, não função da linguagem, mas as classes gramaticais, e como que elas podem ser interpretadas de forma diferente, com um prefixo ou com um sufixo, ou até mesmo como uma forma de mudar a classe gramatical da palavra. Tudo bem? Então façam aí as questões da página 130, tá? 1, 2, 3 e 4, de interpretação textual. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.